Vamos às melhores leituras de 2019? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vida do Mundo e hoje eu vou mostrar o que eu escolhi de melhor do que eu li em 2019. Não li muita coisa, eu li por volta de 70 livros. Eu sei que para muitos isso é muito, mas é menos do que eu tô acostumada a ler, né, nos anos anteriores. Se vocês me acompanham aqui, vocês já devem ter visto as melhores leituras dos anos anteriores e parece que a cada ano que passa eu vou lendo menos. Mas é que eu tô com mais trabalho. Este ano foi complicado para mim, né, por conta de 2 cirurgias e tal. Mas enfim, tá bom, é o que eu consigo fazer e tá tudo bem. Vamos lá, eu vou mostrar 5 livros de não ficção e 10 livros de ficção, né? É difícil escolher, eu acho muito difícil. E se vocês já me acompanham aqui há algum tempo, vocês sabem que não tem ranking. Eu não gosto de ranquear. Selecionar já é difícil. Imagine ranquear qual é melhor. Primeiro lugar, segundo lugar, não. Então assim, são 5 não ficção, 10 ficção sem ordem de preferência. Para quase todos que eu vou citar aqui tem vídeo. Então eu vou deixar aqui embaixo os vídeos de cada livro. Como são mais de 5, não vou conseguir deixar aqui nos cards, vou deixar aqui no box de informações. E também vou deixar no box o post com a relação de tudo que eu li em 2019. Com link para resenha e tudo mais. Resenha em vídeo ou em post no blog, tá bom? Então vamos começar por não ficção. A Psicologia das Massas e Análise do Eu, do Freud. Fiz um vídeo sobre este livro e aqui o Freud analisa o que move as pessoas a ter o comportamento de massa, né? Aquele discurso de manada, aquele comportamento de manada. Ele faz uma análise psicanalítica disso. Ele fez isso antes da Segunda Guerra Mundial, né? Ele estava analisando lideranças e os seguidores. Imagine depois da Segunda Guerra Mundial, hein? Isso ficou, este tipo de comportamento ficou muito mais evidente, com o fascismo, nazismo, e nos dias atuais a gente também vê comportamentos assim. As pessoas que seguem as outras de maneira irrefletida. Faz porque todo mundo está fazendo, mesmo que aquilo não tenha sentido nenhum. O outro livro, A História da Loucura do Foucault, leitura compartilhada do segundo semestre de 2019, então tem acho que 5 vídeos comentando esta obra, né, parte por parte, e é muito bom este livro, por quê? Porque é a história da loucura numa perspectiva social e também clínica, né? Mas a parte clínica não me diz muito respeito, não sou da área da saúde, então o que me interessa mesmo é o aspecto social. A construção da loucura em muitos casos, porque em muitos casos é patologia, mas na maioria dos casos não. Então assim, como essa pecha de loucura serviu à burguesia? Como a burguesia começou a higienizar, a internar as pessoas que incomodavam. Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire, que foi leitura compartilhada do primeiro semestre. Também tem vários vídeos, vou deixar aqui a playlist. E assim, por mais que eu tenha críticas, não dá para negar que ele tenha sido importante. Nem que seja para nos mostrar como era a mentalidade daquela época, década de 30, primeira metade do século XX, sobre racismo, sobre escravidão, sobre tudo. Hoje a gente discorda do que foi dito aqui, ok, mas o livro é importante para demonstrar o pensamento vigente da época. Era um pensamento que romantizava a escravidão, é o pensamento que nos ajuda a entender o comportamento que muitas pessoas têm hoje, porque muitas pessoas negam racismo no Brasil, negam, porque foi construída em algum momento essa imagem da docilidade e não sei o que, ao passo que o discurso da inferioridade também estava ali, né? Então é um livro importante. Os outros 2 livros que eu li no Kindle. Um foi Mulher, Raça e Classe, da Angela Davis, também tem vídeo no canal. Aliás, eu acho que todos esses de não ficção tem vídeo, hein? É um livro muito bom para entender feminismo negro, para entender as origens. Ela comenta principalmente ali fim do século XIX, começo do século XX. Então toda aquela questão da escravidão ainda, depois da libertação dos escravizados e depois como ficou. Ela está falando dos Estados Unidos? Está falando dos Estados Unidos, mas nos ajuda a entender um monte de coisa. Muita coisa aconteceu aqui também da mesma forma. O outro também na mesma linha da Angela Davis é
Memórias da Plantação da Grada Quilomba, o mais recente que eu li desses todos. O subtítulo é Episódios de Racismo Cotidiano. Ela é uma pesquisadora que foi fazer o doutorado na Universidade de Berlim, e este livro é resultado da pesquisa dela, porque ela pesquisou como mulheres negras eram vistas na Alemanha. E esse racismo cotidiano que as pessoas nem percebem que é racismo. Então ali a gente tem depoimentos e a gente tem percepção de muita coisa. Depoimentos de muitas mulheres, e aí ela faz uma análise psicanalítica da fala e da situação que ela conta, né? Que a entrevistada conta. Agora vamos aos livros de não ficção. Elegi 10. Vou começar com os que eu li no Kindle. Eu li, gostei muito e também tem vídeo. Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Por que eu gostei? Eu gostei da escrita dela, poética. Ela fala de coisas feias para as quais a gente tem que olhar, não dá para negar. Mas ela escreve de maneira poética. A narrativa dela é bem contemporânea, muito bacana. E ela trata da invisibilidade, da violência contra o negro, pessoas de comunidade e um monte de coisa. Então é um livro de contos, vários contos, mas com a mesma temática. O outro livro, também nacional, literatura brasileira, foi Gabriela Cravo e Canela, né, um clássico da nossa literatura. E eu não tinha lido ainda, né, foi a primeira vez que eu li, do Jorge Amado, estava sem dizer, e porque eu já conhecia a novela, e isso que é ruim, né? Quase todas as obras do Jorge Amado eu fico até com pouca disposição para ler. Por quê? Porque a Globo já fez novela, já fez minissérie, eu não sei o que, e acaba cansando um pouco. Mas a Gabriela é uma história muito boa, porque em segundo plano narra toda aquela questão política de Ilhéus e também a história da Gabriela e do Nassib. O que é interessante nessa história de amor? A Gabriela é vista como o primitivo, que precisa ser civilizado. Só que ela não foi feita para a civilização que a gente conhece. Nassib se casa com ela, tenta encaixá-la em padrões e regras sociais às quais ela não quer pertencer, porque não faz sentido para ela. Então essa tentativa de civilizar a Gabriela que não dá muito certo, não foi possível. Aí assim, você pode ver este livro de uma maneira, assim como você pode ver aqui Casa Grande Senzala, de uma maneira a estigmatizar, né? Então a mulher sensual, a brasileira sensual, mulata, não sei o que, né? Mas também, se você for mais benevolente, não sei, você pode analisar essa obra considerando o quê? Uma negação a essa civilidade, uma valorização do que é primitivo, muito entre aspas, porque eu não estou citando primitivo como algo desvalorizado. Eu estou citando primitivo como algo sem verniz, natural. E para mim o que é dado pela natureza não pode ser errado nunca. Então quem lê o livro sabe que essa coisa de tentar civilizar a Gabriela não dá muito certo. Você pode ver como um triunfo das formas naturais de viver, de levar a vida. Outro livro que eu li aqui no Kindle, As Brasas ou As Velas Ardem Até o Fim. Sobre este também tem vídeo. Eu esqueci, é Sandor Márai, esqueci. Ele é, acho que húngaro. Fiz um vídeo recentemente e o que me encantou nessa história é a forma de narrar. Porque é a história de dois amigos, muito amigos mesmo, que ficaram separados por 41 anos. Aconteceu um fato lá entre eles, um saiu do país e eles ficaram separados. E aí a gente tem o reencontro. Neste reencontro a gente acaba sabendo tudo o que aconteceu. A forma como a gente vai sabendo tudo o que aconteceu, que eu acho que é muito legal nesse livro, porque a narrativa dele é boa. O enredo é simples, mas a narrativa é muito boa. Como o autor vai construindo e revelando a história é muito boa. Agora vamos para os livros físicos. O Jardim das Cerejeiras, do Chekhov. É uma peça de teatro, também já fiz vídeo. Aqui a gente está tratando de uma queda da aristocracia russa, porque a gente está num período ali pré-revolução russa, comecinho do século XX, e como isso é simbolizado por meio da queda dos Jardins das Cerejeiras. Então, assim, a aristocracia já falindo e a burguesia, sim,
havia burguesia na Rússia. E aí a burguesia fazendo o que ela sabe fazer muito bem, né? Ou seja, capitalizando as coisas, né? Isso vai dar mais dinheiro se for transformado naquilo, isso tem utilidade, isso não tem, tal, tal. É uma peça muito boa. O outro livro que eu li, mas não tem vídeo, é Memórias de Adriano, da Marguerite Yourcenar. É um livro muito bom, muito bem escrito, porque aqui essa escritora belga, ela escreve um livro sobre o imperador romano, Adriano, já no fim da vida, e ele vai passar o bastão para o Marco Aurélio. E neste processo ele faz uma avaliação de todo o seu reinado. E ele comenta as guerras, ele comenta tudo, ele avalia tudo o que aconteceu, e neste processo a gente acaba aprendendo sobre história, a gente tem ali a narrativa de uma pessoa já velha, então a gente tem ali aquele peso da autocrítica, da culpa ou da desculpa, mas que aqui aparece bem atenuado. Então assim, parece que o Adriano, que ela mostra, é um Adriano que envelheceu com uma sabedoria. Então assim, ele não carrega nas tintas da culpa ou da desculpa, e de modo que ele não parece ser um narrador não confiável. Quando o narrador carrega muito nessas coisas, ou na desculpa por ter feito o que fez, ou na culpa por ter feito o que fez, ou enfim, ele não é confiável quando há esse exagero. Não estou falando de falta de subjetividade, isso não existe, hein? Onde há ação humana, há subjetividade. Então a subjetividade da autora, do Adriano, narrador, claro que há. Mas não tem tanto peso, então você confia mais. Então parece um Adriano bem sensato. E a autora belga no século XX fazendo essa reconstituição, uma ficção, mas de uma maneira que a gente quase acredita que é não ficção, porque dá a impressão que foi o próprio Adriano, velho, que escreveu isso. É fantástico. Agora todos que eu vou citar, já tem vídeo sobre eles. Um deles é A Morte em Veneza, do Thomas Mann. Eu fiz pílulas de interpretação em que eu leio trechos desta obra incrível. É uma novela, Thomas Mann. Aqui é a história de um professor alemão que vai para Veneza e ele se encanta com um garoto, um adolescente, pré-adolescente, e é uma representação de uma cultura, de uma beleza clássica grega. Ele se põe em abismo por meio desse mundo. Então é uma atração que o desconcerta totalmente. O Inimigo do Povo, do Ibsen, também fiz vídeo. Nem vou falar que fiz vídeo, porque eu já falei, todos que eu vou apresentar agora eu fiz vídeo. Então dê uma olhada aqui embaixo. Peça de teatro também. Aqui a gente tem algo incrível. Um médico de uma cidadezinha balneária lá do país nórdico, acho que é Noruega, descobre que as águas estão poluídas, tal, essas águas do balneário, e tenta avisar o povo. Ele é impedido de avisar pelo prefeito, que é o irmão dele e tal, e enfim. De repente ele vira o inimigo do povo, ele vira o inimigo da cidade. Por quê? Porque ele quer dar um choque de realidade, ele quer dizer que as pessoas correm perigo, ele quer tirar as pessoas daquele mundo maravilhoso em que elas querem viver, mesmo sabendo que correm risco. Ele acaba sendo uma persona não grata. O Homem que Amava os Cachorros, do Leonardo Padura. Aqui é a história do Trotsky, do assassinato do Trotsky no México, pelo espanhol lá, que eu já esqueci o nome dele. A gente começa a ler sabendo que é ficção, o autor deixa isso claro, mas no meio da história a gente começa a achar que é não ficção. No fim do livro o autor fala que é ficção, mas a gente ainda tem resistência. Por quê? Porque é uma história baseada em fatos reais. Então o Trotsky realmente foi para o México. Muito do que é narrado aqui é ipsis litteris, como aconteceu. Eu já falei para vocês, fui na cidade do México, fiz visita guiada a casa onde Trotsky morreu, tem lá todos os sinais, contaram exatamente a mesma história que está aqui. Por isso que a gente acha que é não ficção. Mas aqui o autor, ele conta 3 histórias paralelas. Então é a do Trotsky, é a do assassino do Trotsky e é do escritor que está contando essas histórias. E a gente percebe mais pro fim que o Leonardo Padura, ele critica um pouco o comunismo também. Os 2 últimos
livros que eu vou mostrar é a mesma história contada por autores diferentes, né? Uau, e são dois grandes livros. Um deles é o Fausto, do Goethe, fantástico livro baseado numa fábula medieval, numa história medieval, e o Goethe faz essa obra maravilhosa, né? O duelo do bem contra o mal, o pacto com o diabo e tudo mais. Fiz vídeo, dei uma olhada lá. Nem vou comentar muito porque vocês já conhecem bem essa história. E aqui, claro, a gente tem um livro que foi escrito num momento em que a Alemanha estava despontando, né, para sua glória. A gente está aqui no modernidade. Goethe escreveu isso no século XVIII, finalizou acho que no começo do século XIX. A gente tinha uma Alemanha. E o Fausto representa a Alemanha se desenvolvendo, faz um pacto com o passado, a antiguidade clássica e tudo mais. No século XX, Thomas Mann escreveu Dr. Fausto. Ele escreveu isso depois da Segunda Guerra Mundial. Era outra Alemanha. Ele praticamente continua, pega a obra do Goethe, que é o grande mestre dele, e reconta a mesma história para uma outra Alemanha. Então aqui a gente tem um músico que faz um pacto com o diabo para compor lá a sua sinfonia e tal, mas a gente tem uma outra percepção dessa história. Aqui no Goethe o Fausto triunfa no final. Aqui no Thomas Mann ele não triunfa. Não tem perdão para a Alemanha. Ter feito pacto com Hitler é algo que Thomas Mann não perdoa. Deem uma olhadinha nos dois vídeos se vocês se interessam por esse tema. Principalmente no vídeo do Thomas Mann. Então é a mesma história contada de duas formas diferentes, dois contextos diferentes, mas no mesmo país, por dois autores alemães. Fantástico como pega uma fábula bem explorada lá, e como esta fábula, que é a história do Fausto, que é uma lenda medieval, como a partir dessa fábula, autores constroem histórias que nos ajudam a entender a Alemanha. Toda essa perspectiva simbólica da Alemanha em diferentes contextos, século XVIII, XIX e século XX. Né? Em pouco tempo, a Alemanha, de uma ascensão triunfal, como no Fausto do Goethe, para uma queda representada pelo Fausto de Thomas Mann. Então é isso, me contem o que vocês mais gostaram de ler em 2019, me contem quantos livros vocês leram. Eu sei que tem gente que lê pra caramba, bem mais do que eu, mas interajam comigo, me digam o que vocês leram, gostaram muito e me recomendam. Um excelente 2020 pra gente, muitas leituras e muito compartilhamento de experiências literárias. Obrigada, beijos e tchau, tchau.